Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral e do programa Viver Bem. Já estava com saudades de vocês em todos os domingos, o programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, aqui com vocês e agradecendo, muito feliz de poder ter a audiência de cada um. E vocês pediram, queridos ouvintes. No domingo passado, nós estivemos com a doutora Ana Russo, ela que é psicóloga clínica, tem diversas especializações, tem o CRP 09471. Ela desenvolveu um tema tão bacana que choveu de perguntas aqui e pediram que ela retornasse. A produção a convidou novamente e estamos aqui com ela para falar de um novo tema. O tema é a força do pensamento. Quais são seus padrões de repetição? Vejam a pergunta, abriu-se uma questão. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, doutora Sônia. Muito obrigada por retornar, né, e falar de um tema também muito importante. No domingo repassado, falamos sobre a parte de bagagem emocional. É verdade. E neste domingo estamos falando de pensamento. Então, pensamento junto com emoção. Antes, vamos dar o nosso telefone, o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail. Nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, e o nosso telefone, que é o WhatsApp, gente, 3231-3560. Não esqueçam, entre em contato aqui com a gente, com a equipe da rádio, que nós estamos prontos sempre para ajudar, para servir, que é uma alegria poder ajudar. E se perder o nosso programa, busque no canal da Rádio Catedral. Temos o nosso Instagram, que às vezes eu esqueço, doutora Ana, mas é importante. Nos sigam lá no Instagram, no nosso @PGM Viver Bem. Muito importante divulgar, né, a Sim. mensagem dos profissionais que compõem o time do grupo dos psicólogos que são católicos da nossa arquidiocese e o time do programa Viver Bem. A doutora Ana Russo estreou com a gente no domingo passado, falando sobre bagagem emocional. A produção a convidou a voltar ao programa e com esse novo tema, a força do pensamento. Quais são seus padrões de repetição? Primeira pergunta. O pensamento tem força, doutora Ana? Olha, tem. Principalmente se você achar que ele é verdadeiro. Então, se você acreditar que ele é verdadeiro, ok, tem força. E o pior disso é que isso acaba se trazendo para si e para o outro, para o convívio. Se eu tenho uma imagem minha ruim diante de, vamos falar assim, diante do trabalho, né? Eu me considero um péssimo dentro do meu trabalho, daquilo que eu faço. Estou colocando coisas ruins porque normalmente é por aí, né? Aparece muito em consultório isso, né? Aparece. Então, peraí, mas quais são as evidências que de fato isso, né, é verdade? Isso é um padrão, né? É um padrão. Então, é o que eu chamo de pensamento disfuncional. Tá? Então, é aquela coisa do eu sou um fracasso, mas aonde é que está escrito? Eu sou assim, ninguém gosta de mim. Eu vou para encontrar as pessoas. Eu estou falando de coisas negativas. Por quê? Normalmente são as questões que mais se apresentam no consultório. Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que conhece as suas emoções, que sabe das suas limitações, que tem um autoconhecimento de si, ela vai olhar para si e vai dizer, isto não é verdade. Será que eu estou enganada? Não, isto não faz parte do meu repertório. Entendo. E quando a doutora Ana fala dessa força do pensamento, e que o que mais encontramos em consultório é o pensamento negativo e que leva
a baixa autoestima. Sim. Não é isso? Sim, e normalmente, desculpe, doutora Sônia, Sim. normalmente ele vem com essa baixa autoestima, vem com um comportamento de que nunca recebo feedback, Sim. e o feedback que eu recebo não é, eu não tenho elogios. Entendo. Então, veja que é algo que precisa ser tratado realmente em psicoterapia. Tratado em psicoterapia porque, como profissionais da área de saúde mental, da saúde comportamental, né, da saúde dessa emoção, desses sentimentos que carregamos, muitas das vezes vai se expressar como sintoma, apesar de que, gente, pensamento negativo ou positivo não é doença não, mas se expressa. E aí eu pergunto à doutora Ana, como a força deste pensamento negativo pode se expressar? Então, ela se expressa fisiologicamente. Eu fico assustada, eu congelo, eu fujo das situações, eu procrastino, eu digo Excelente. que não existe, não, isto aqui eu não sei, então o que eu faço? Eu não faço aquilo, porque eu já sei que aquilo dali eu não vou dar conta. E você nem começa, tá? Você vai buscar o quê? Alimentos que dão conforto. Então, a compensação, né? E o que a gente chama de compulsão alimentar, por quê? Entre a fome, que realmente é que a necessidade de comer, né? E a fome emocional. Sim. Então, eu vou beber. Então, eu começo a expressar o quê? Comportamentos, né? Que me fazem refletir, de fato, o meu pensamento é verdadeiro. Então, eu não dou conta. Entendo. Então, o que a doutora está colocando nos leva, né, a complementar dizendo que muitas das vezes esse pensamento negativo, ele aparece no dia a dia e nem nos damos conta. Mas se ficarmos atentos, vamos perceber a oscilação do humor, a alteração de voz, não é isso? Sim, sim. Tem pessoas que dizem assim, gente, eu estou com formigamento na mão, eu não sei o que é. Olha, presta atenção, gente. Eu primeiro elimino a parte fisiológica. Eu sempre falo para os meus pacientes, digo, antes vamos ao clínico conversar com ele. E aí, o que a doutora está colocando é que, claro, com a nossa responsabilidade clínica, já que como psicólogos nós não temos a competência de prescrever medicação, intervenção medicamentosa, a doutora Ana Russo, assim como todos nós psicólogos, nós orientamos que este paciente busque exames clínicos, sim, né? Nossa sim, responsabilidade. Sim, é importantíssimo. Então, porque eu estou me sentindo mal. Hoje eu não quero fazer nada. Ok, tem dias que a gente se sente mal e é normal. Agora, isso não pode ser recorrente. Sim. Se é recorrente, eu preciso avaliar o que está acontecendo. E normalmente eu estou fugindo de alguma coisa. Ou eu estou entrando num quadro de depressão. Algum luto, alguma coisa aconteceu, ou então algo que me fez recordar alguma coisa do passado e as emoções começam a vir. E os meus pensamentos a se expressar, né? Nas atitudes. Estamos falando do pensamento negativo, mas e o pensamento positivo, então? Ele pode ajudar a saúde? Sim, claro. E como? Como? Olha, ele é uma fonte maravilhosa. Vamos parar e pensar? Vamos ver aqueles encontros maravilhosos, né? Aquelas conversas maravilhosas com os amigos. Hoje nós temos que fazer o distanciamento, mas estamos aos pouquinhos retornando com todos os cuidados, né? Dos EPIs, ou seja, máscara, álcool em gel, mas a gente retorna ao contato. E tem sempre aquela pessoa que diz assim, vai ser super legal
porque eu tenho uma pessoa que é super, e ela de fato é legal, ela puxa, ela é uma pessoa alegre, Alto astral, né? alto astral. Então é aquela pessoa que, poxa, ela vibra com as coisas, ela está ali de corpo inteiro. E não está somente dizendo assim, eu vim para a reunião e rio. Não, ela está ali, ela vibra e ela começa a trazer essa vibração para o meio onde ela está. A mesma coisa no trabalho. Se eu tenho uma pessoa que é empolgada, entusiasmada, ela vai puxar, ela puxa. Ela faz com que o outro diga assim, eu posso. Então eu começo a admirar. E eu começo a observar como aquela pessoa age. E aí eu me aproximo dela. E isso, claro, propicia o pensamento mais positivo e que vai automaticamente, consequentemente, ajudar tanto no clima organizacional, na satisfação, no bem-estar que a pessoa sente ao estar ao lado de uma pessoa mais positiva, mais entusiasmada, é isso? Sim, é isso. E o que devemos saber também é que o pensamento positivo não é um dom, gente. Não é um dom. Ou ainda, ele também não é uma herança genética. Então, a boa nova que estamos trazendo aqui é que o pensamento positivo, como a doutora Ana vem colocando, pode ser aprendido. Aprendido. A partir de uma decisão, nós decidimos pensar melhor positivamente, olhar nossos amigos, olhar a situação que não é tão boa, mas enxergá-la de forma diferente. É isso? É isso mesmo. Então, começamos a aprender habilidades sociais. Ótima de colocação. se interrelacionar, relacionar com aquelas pessoas, de saber como eu posso agir da melhor forma possível, sabe? Com afeto, com carinho, demonstrando de fato as emoções e me expressando carinhosamente, não? Então, quando a doutora Ana fala que melhor a gente pode se relacionar, me vem à mente o pai da ciência psicologia, que é Freud, né? E tinha um texto dele muito denso, né, que a gente estuda, que é o mal-estar da civilização. Nós vamos... Porque nesse texto, que é super denso, e a gente, ao estudar, a gente vai compreender que o mal-estar da sociedade está no outro, nos relacionamentos. Vamos falar disso daqui a 1 minutinho, porque a produção já informou que só falta 1 minuto. Gente, o programa está maravilhoso. Aguardem aí que voltamos já. Boa tarde, queridos ouvintes. No programa Viver Bem, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui neste domingo abençoado, com uma profissional abençoada, a doutora Ana Russo, que vocês pediram para que retornasse ao programa. E ela hoje está contextualizando sobre o tema A Força do Pensamento. Gente, o tema está maravilhoso. Continue escrevendo vocês aí aqui pra gente. Nosso WhatsApp 3231-3560 e também o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Doutora Ana, chegou uma pergunta aqui da produção. Não mencionou se é ouvinte ou não, mas a pergunta é: quais os benefícios que o pensamento podem trazer? Acredito que sejam os pensamentos positivos. Sim. Que a doutora estava contextualizando. Sim, então, pensamento positivo, ou seja, eu ser positiva, assertiva com o meu meio, né? Mudança de estilo de vida, qualidade de vida. Resumindo, eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso observar o meu relacionamento comigo, com os outros e com o mundo. Como eu vejo. Se eu vejo cor-de-rosa ou se eu vejo acinzentado ou preto. E se eu tenho medo, e que medo é esse? Então, os pensamentos vêm. E eles vão atribuir situações, emoções que não são verdadeiras, mas que por nós não olharmos e não nos conhecermos, acaba
É verdade, impactando, né, de uma forma sim, negativa. Então, o que a doutora Ana Russo vem colocando, né, com muita propriedade, eu quero complementar dizendo que o nosso pensamento positivo, a força do nosso pensamento, quando ele é positivo, ele reduz as nossas crenças limitantes. E Exato. isso, é claro, a gente começa a se sentir capaz, né, de assumir novas tarefas, de assumir e fluir melhor em nossos relacionamentos, Sim, é isso? sim, exatamente. Então, se eu tenho uma crença limitante, o que, que vai acontecer? Eu simplesmente vou paralisar, eu não vou adiante. Mas se eu tenho conhecimento dessa crença limitante, eu vou o quê? Observar e vou trabalhar. Gente, é uma tarefa que demanda trabalho e demanda um esforço. Na maioria das vezes, nós queremos ficar na zona de conforto e aí não dá. Então, o desconforto é uma coisa que leva ao, entre aspas, sofrimento, mas que lá na frente vocês vão ter um benefício. E esse benefício é desconstruir o que a gente acredita que seja fato e que na realidade são crenças que nós acreditamos e nos leva ao quê? A ter eu não vou, eu não sei, eu não aconteço, a incapacidade. Né? Então eu não realizo as minhas tarefas, eu não me dou bem com meu marido, eu não me dou bem com meu namorado, os meus filhos são um peso, eu não sei o que fazer. Então, gente, está na hora de buscar um profissional, porque está interferindo de fato no dia a dia. Isso. E chegou aqui mais uma pergunta, doutora Ana. Por que algumas pessoas dizem que não conseguem deixar de pensar negativo? E vem de encontro a isso que você falou agora. Por que isso acontece? Exatamente porque as crenças limitantes precisam ser trabalhadas. Então, eu tenho crenças limitantes, tenho crenças nucleares, crenças intermediárias que acabam me interferindo no meu comportamento e automaticamente eu tenho uma descarga de neurotransmissores que vão me fazer sentir mal. E aí eu vou entrar com o sistema autonômico, que é o sistema, o parasimpático e o simpático. O simpático eu corro e o parasimpático eu congelo. Né? Eu vou para a luta e vou para o congelamento. Às vezes é necessário congelar, porque em situações de, digamos assim, seleção natural da espécie, né? A ansiedade é boa. Então, por falar em ansiedade, então eu diria que tanto a raiva como a raiva, né, às vezes o ser humano tem, é normal, então eu diria, assim como a raiva e a ansiedade, ter pensamentos negativos de vez em quando é normal. É normal. O problema é quando eles invadem a mente da pessoa e começam a interferir na vida dessa pessoa. Exato. E a paralisando de fato. Exato, é isso mesmo. E aí chega a hora de buscar um profissional, como a doutora Ana bem colocou. Qual é o padrão, faz parte da pergunta, né, do tema. Qual é o padrão de repetição de um pensamento recorrente? Tem a ver com o tema do programa, que é a força do pensamento. Quais são seus padrões de repetição? Pois é, então, vamos observar como eu me comporto no meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que estou realizada, eu sou uma pessoa que o chefe me chamou e lá vem bronca. E estou sempre achando que quando ele me chama é porque vem alguma bronca. Ou então, eu não vou dar conta do recado, não sei fazer, eu vou brincar, eu vou usar artifícios, eu vou para a internet. Então eu começo a encontrar estratégias de fuga. E são padrões que a gente acaba repetindo
em todas as experiências da nossa vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja conosco, né? Mesmo, ou seja, com todos. Então, o mal-estar, o fracasso está presente. Vamos observar se o fracasso é uma coisa que aparece em todos os comportamentos, porque nós desenvolvemos na sociedade vários papéis, né? Ora mãe, ora profissional, ora, digamos, aluna, né? Então, se isso se apresenta com frequência em todos, devemos observar os padrões, né? Com certeza é um padrão de comportamento disfuncional. Muito interessante isso. E aí eu diria também que assim como os pensamentos positivos devem ser cultivados, os pensamentos negativos, gente, devem ser evitados. E nós temos, cada um de nós, pessoas humanas, temos a potencial força, né, que é a nossa força interior, que é a nossa liberdade, a nossa responsabilidade de cultivar os pensamentos positivos. E a doutora Ana, aqui nos estúdios, aqui nos bastidores, antes do início do programa, nós estávamos falando sobre essa forma de enxergar a beleza da vida. E ela usou a palavra, devemos contemplar e agradecer o céu, sermos gratos e assim cultivarmos os pensamentos positivos e, consequentemente, sermos mais saudáveis. Sim, é verdade. O contemplar, o tédio que hoje as pessoas não conseguem ficar um segundo consigo próprio, né? Então, dar um mal-estar. Gente, ficar em solitude não é mal-estar, não. Pelo contrário, é um autoconhecimento. Se eu tenho 10 minutos por dia para me conhecer, para reflexão, eu estou ganhando saúde, eu não estou perdendo. E como tratar? Quem tem pensamento negativo, já que não é doença, como tratar? Pois é, e nós temos várias formas desse pensamento negativo, né? Sim. Então, a gente pode fazer sensibilização sistemática, dependendo do que é. Pode-se fazer um relaxamento. O que é? Poderia falar um pouquinho mais com essa... como é que é? Sensibilização sistemática. Para explicar mais aos nossos ouvintes. Fazer a hierarquia do que mais, do menos ansioso para o mais ansioso, dentro daquele pensamento. Entendo. Tá? É aplicado algum tipo de teste na sessão clínica? Não. É feito com intervenções vivenciais. Exato. Excelente, muito interessante. Isso. Podemos fazer também com roleplay. Nós temos várias técnicas, vai depender de cada caso. Cada caso é uma técnica que será utilizada. E cada pessoa, né? Porque sim, cada um é cada um, né? Cada um é cada um, o olhar que nós temos em nosso consultório é que aquela pessoa humana ela é única e irrepetível. Então, nosso passo é o acolhimento, sim, a nossa escuta respeitosa ao sofrimento daquele paciente. Exato. É escuta empática. Sim, muito bem colocado. Então, escutar é o acolher. Gente, no o primeiro atendimento, eu sempre costumo dizer, eu quero conhecer quem está chegando. Né? Não dá para ficar pegando material e sair, quero saber. Não, vamos acolher, vamos entender o que essa pessoa fala. E assim também nos nossos relacionamentos. Como é que eu me vejo? Quem sou eu? E quem é o outro? Como é que o outro está chegando a nós? Sim, então o tratamento, o que a doutora Ana está colocando, é que é muito importante buscar uma ajuda de um profissional sério, né, que tenha todos nós, né, psicólogos da clínica, desenvolvemos algumas técnicas olhando a pessoalidade, acolhendo a pessoalidade de cada um que nos procura, porque o ser humano que busca um psicólogo é uma pessoa que está em sofrimento, não é? Exato. Então, o sofrimento são as feridas que ninguém enxerga. Às vezes aquela pessoa está sorrindo, brincando, mas ela carrega feridas na alma que somente Deus conhece e ela sente.
É isso, doutora Sim, Ana? sim. Então, eu vou tomar uma decisão, eu não consigo. Eu vou resolver o problema, eu não consigo. Isso é um problema. E aí, em consultório, né, como a doutora Ana Russo bem colocou, há técnica, há intervenções psicoterápicas que vão ajudar ao paciente a desconstruir. Gente, não é destruir nada, Não. é desconstruir aquele pensamento negativo. Por quê? A verdade é que um pensamento negativo ou positivo não é uma doença. E que quanto mais alimentarmos os pensamentos negativos, maior será a influência que esse pensamento terá sobre nós. Exato. E aí vai ter uma pessoa ranzinza, vai ser uma pessoa que não se relaciona bem com ninguém, que, enfim, que não enxerga, que não contempla o céu azul, a beleza das flores, ou né? E um até as jantar, próprias dificuldades. um jantar com os amigos, Isso. uma boa refeição, apreciar o que está se comendo. Isso, Degustar. Isso, degustar. Vamos degustar a vida. E celebrar a vida celebrar que a a vida, sem gente dúvida. tem. Isso. Já estamos encerrando mais um programa Viver Bem maravilhoso. Hoje nós falamos dos benefícios do pensamento positivo e também contextualizamos sobre as influências dos pensamentos negativos. Então, gente, precisamos ficar atentos, né? Até com as nossas crianças. Sim, né? Porque sem dúvida. se estivermos num ambiente e a criança convive com uma Sim. pessoa que só tem pensamento negativo, essa criança tem... Ela vai adoecer.